plenitude desta terra, e todos que habitam nela são do Rei. Foi ele quem criou os mares, fundou os rios em suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renuncia as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Bom dia, pessoal. O mundo, ele vive apoiado em tudo quanto é tipo de injustiça. Quando a gente fala o mundo, pessoal, a gente não está falando um planeta vazio, não. A gente está falando de um planeta habitado por seres humanos que são influenciados pelas forças do inferno, que não tem limite algum. O diabo não tem limite, o diabo não é seu amigo. O mundo ele é influenciado pelo espírito da injustiça. Pelo espírito da injustiça. E o que é injustiça? Tudo que é contra a vontade de Deus é injustiça. Então, tudo que vai contra a vontade de Deus é injustiça. Tudo que Deus desaprova, tudo que o ser humano acha que está certo, então, quando não está de acordo com a vontade de Deus, é injustiça. Porque é influenciado pelo espírito da injustiça. O império do inferno, o império das trevas domina a mente daquelas pessoas que rejeitam Jesus, que rejeitam o Senhor Jesus Cristo. Então, se automaticamente uma pessoa não quer ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, então se ela nega Jesus, então quando ela fala não para Jesus, ela fala sim para o diabo. Não tem meio termo. Se ela fala não para Jesus, ela fala sim para o inferno. Ela fala sim para Satanás e seus demônios. Todo inferno. Não é um nem dois demônios, não. É para todo o inferno. Ela coloca a vida dela à mercê do inferno. Os demônios têm livre acesso à vida dela. Não é só um, não, pessoal. É o inferno inteiro. É o inferno inteiro. Assim como Deus colocou os anjos, o céu inteiro à disposição daquele que diz sim para Jesus, então da mesma forma também, aqueles que dizem não para Jesus, o inferno inteiro também está dominando a vida dela. E não é brincadeira não, não tem conversa fiada não, é isso mesmo. Você nunca está sozinho. E Jesus, ele ensinou sobre isso aqui no Sermão do Monte, quando Jesus, olha o que a Bíblia fala, o capítulo 5 de Mateus fala assim: vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, então ele passou a ensinar para as pessoas como se livrar do inferno. Como que a pessoa faria, o que a pessoa teria que fazer para ter o caráter de Deus, se livrar do inferno e ser uma pessoa saudável. Saudável. Porque quando uma pessoa ela não vive o que está escrito, ela está doente, ela está perdida, está precisando de ajuda. Ela querendo ou não, ela está precisando de ajuda. E Jesus, nesse ensinamento que ele deu aqui, olha o que ele falou. No capítulo 5, no versículo 10, ele falou assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então,
Quando uma pessoa quer viver de acordo com a vontade de Deus, ela quer praticar o que está certo, ela quer andar, porque como que ela vai saber o que está certo ou o que está errado? É o que Jesus falou. Jesus disse assim: quando o Espírito Santo viesse, o Espírito Santo, ele nos guiaria a toda a verdade. Então, o Espírito Santo passa a conduzir a vida daquela pessoa, então ela passa a meditar no que está escrito e começa então a pôr em prática o que ela está lendo. Ela passa a andar de acordo com essa palavra, com o que está escrito aqui na Bíblia. Então Jesus falou que bem-aventurados os humildes. Então ela era uma pessoa orgulhosa, arrogante, então ela passa a ser mais humilde, passa a dar mais ouvidos para o que o Espírito Santo está falando para ela e deixa o orgulho de lado, a soberba. Ela passa a dar ouvido à voz de Deus. Então ela resolveu mudar de vida. Isso não foi Deus impôs para ela, ela resolveu isso. Ela resolveu obedecer a Deus. Então ela vai ser perseguida. Porque ela quer viver na justiça. Mas por que ela vai ser perseguida? Porque ela vai incomodar as forças do inferno que agem naquelas pessoas que querem viver na justiça. Influenciadas pelas forças do inferno. Então você pode ver que é uma guerra. É uma guerra. É uma guerra, não tem limite. O diabo não vai ter limite. O diabo vai fazer o que dá na cabeça dele. O diabo vai fazer as pessoas perseguir, falar mal. O diabo vai fazer a pessoa falar mal, inventar história, colocar o nome de pessoas em coisas que não deveria estar. Por quê? Porque fizeram isso com Jesus. Eles procuravam como acusar ele, não tinha do que acusar, então eles inventavam. Eles inventavam, vão inventar história, vão inventar conversa fiada, vão inventar mentira, vai injuriar a pessoa, vai injuriar a pessoa, vai ficar, sabe, aquela sempre tecendo um comentário com a vida da pessoa. Mas por quê? Porque essa pessoa, ela saiu das trevas e veio para a luz, então ela se tornou luz. Então a luz incomoda. E por que a luz incomoda? Porque a luz expõe o que está errado. A luz, ela expõe o que está errado. E ninguém quer ser exposto. Mas não é a pessoa que está expondo. Quem está expondo é o próprio Deus. Através daquela pessoa que incomoda as trevas. Então, está expondo o pecado. Está expondo o que ela faz escondido. O que ela faz escondido, aquela pessoa que está vivendo na justiça, só dela estar perto daquela pessoa que está fazendo as coisas erradas, escondida, ela se sente incomodada. Por quê? Porque está incomodando não ela, mas as forças do inferno que agem na vida daquela pessoa. Porque a nossa briga não é com a pessoa, é contra as forças do inferno que está por trás da pessoa. Por isso que existe esse problema. Então, se você está sendo perseguido, como Jesus está falando aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Perseguidos por causa porque você está fazendo a coisa certa, porque você está andando de acordo com a vontade de Deus. Então, seu é o reino do céu, porque você está agradando a Deus. É o que está escrito. O céu está reinando na sua vida. Do seu lado aí, você está protegido. O Espírito Santo está com você e o céu está todo à sua disposição. É só você pedir. É só abrir a boca. Não abrir a boca desejando mal, mas orando a Deus para que venha guardar os seus inimigos. Guarda eles, guarda os seus inimigos, porque os seus inimigos estão sendo atiçados pelo inferno para te fazer desanimar, para te fazer voltar atrás, para te fazer pensar que Deus não está te olhando, para te fazer pensar que Deus não está te vendo. Mas é mentira. Ele é o pai da mentira. Ele está querendo te confundir. Mantém-se firme na sua fé, na sua decisão, porque é isso que Deus quer. Você está no caminho certo. Continua. Não para. Continua. Tá bom, pessoal? Então é o que Jesus falou. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Guarda isso. O céu está reinando na sua vida. Amém, pessoal? Isso é forte, né? Muito forte. Então tá. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, de repente, meu Pai, essa pessoa que está me ouvindo aí, ela está vivendo isso aqui.
E muitos desanimam, muitos o diabo consegue confundir eles. Muitos Satanás consegue confundir a cabeça deles e eles acabam largando tudo, meu Pai. E quando eles vão dar por si, eles descobriram que foram iludidos pelo diabo, porque o diabo não joga limpo, o diabo joga sujo, o diabo engana. Então, meu Deus, você vê a necessidade que nós temos do Espírito Santo, meu Pai, para nos guiar, nos orientar, nos fortalecer, nos encher. Eu oro por essa pessoa, meu Pai. Abençoa ela. Abençoa ela, meu Pai. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Continua a sua caminhada, porque você tem agradado a Deus. Pai, eu entrego a vida dela na mão do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã e para todo sempre. Fique com Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.